Olá, bem-vindos novamente. Seguindo a nossa revisão sobre genética molecular, agora vamos mais a fundo na composição da nossa molécula da herança, que é o DNA. O DNA é ácido desoxirribonucleico, ou como também conhecido em língua portuguesa, principalmente em outros países como Portugal, como ADN, né, a ordem lógica da palavra em português. Ele consiste de duas cadeias de polinucleotídeos. Então, cada cadeia, também chamada de fita, é composta de 4 tipos de subunidades de nucleotídeo. E essas duas fitas são unidas por ligações fracas, né, ligações de hidrogênio entre essas moléculas de nucleotídeos. Os nucleotídeos são compostos basicamente por base nitrogenada, açúcar com 5 carbonos, no qual está ligado um ou mais grupos fosfato. O açúcar em questão é a desoxirribose, né, que diferencia a do RNA, que é a ribose, e os nucleotídeos são adenina, citosina, guanina e timina. Exclusivamente esses 4, né, vamos dizer assim, numa visão mais didática, porém existem outros nucleotídeos, né, nucleotídeos metilados, que podem ser encontrados casualmente e estão relacionados à expressão gênica, certo? E no início, lá para meados, na verdade, do século passado, do século XX, Chargaff, estudando a química do DNA, descobriu o seguinte, né? As pirimidinas, que no caso são timinas e citosinas, tem uma quantidade sempre igual à de purinas, que é adenina e guanina. Então, ele foi mais além. Ele especificou que a quantidade de timina era igual à de adenina e a quantidade de citosina é a mesma de guanina. Então, chega-se a uma conclusão através desses resultados. Para cada uma timina, existe uma adenina. Ou seja, existe uma lógica que diz que possivelmente timina está sempre ligada à adenina e o mesmo com citosina e guanina, certo? Então, uma purina se une a uma pirimidina e, no caso específico, nós temos T ligado a A e C ligado a G, devido às concentrações de cada um desses nucleotídeos. E a quantidade de A mais T nem sempre é igual à de G mais C. E essa proporção varia entre organismos e é praticamente a mesma em tecidos diferentes do mesmo organismo. Ou seja, tecidos diferentes apresentam a mesma composição genética, a mesma quantidade de cada um dos nucleotídeos. A forma do DNA é uma descoberta grande da ciência do século XX, né? E ela foi feita através de estudos de difração de raio-x. Então, quando visualizado e apresentado num formato como este, só poderia ser inferido de que existiam cadeias que se sobrepunham umas às outras. E essas radiografias, elas mostraram exatamente, por dedução lógica, né, por estudos já realizados anteriormente, que o único jeito daquela radiografia sair daquele jeito seria se o DNA fosse formado de duas fitas e essas fitas fossem paralelas umas às outras em formato helicoidal, em formato de hélice, em formato de uma escada em caracol, certo? E pela lógica química, existe um arcabouço, como se fosse um esqueleto, formado de açúcar e fosfato, e por dentro da molécula, né, por dentro de cada uma das fitas, você teria nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles estariam ligados por ligações fracas, devido
a instabilidade do DNA, por exemplo, com temperatura. Então, um simples aquecimento poderia resultar em separação da molécula de DNA. Tanto é que hoje técnicas de biologia molecular, técnicas de laboratório, usam aparelhos que aumentam e diminuem a temperatura para separação do DNA, para termos resultados práticos de técnicas que interferem nessa estrutura do DNA para localização de trechos específicos, né, como a técnica da reação em cadeia da polimerase, né, a técnica de PCR. E sabendo que a molécula de desoxirribose, né, o açúcar, ela tem 5 carbonos, né, nós podemos numerá-los do número 1 ao número 5, certo? E existem ligações tanto no carbono 5' quanto no carbono 3'. A ligação do fosfodiéster, né, a ligação do tipo fosfodiéster, acontece com o carbono 5' da desoxirribose ao carbono 3' da desoxirribose. Assim, cada arcabouço fosfato-açúcar é dito ter uma polaridade 5', 3'. Ou seja, ele só é montado do 5' para o 3', o que também é considerado como o sentido da leitura. Ok? Então, isso vale para a leitura do DNA, para a replicação e para o processo de transcrição também. A molécula bifilamentar, os dois arcabouços estão em sentido oposto. Ou seja, um vai em 5' para 3' num sentido, e o outro corre em 5', 3', mas não na mesma direção, na direção oposta, certo? Então, são chamadas fitas antiparalelas. As ligações de hidrogênio entre os pares de base mantêm os dois filamentos da molécula juntos, e dois filamentos de nucleotídeos pareados com polaridade inversa, quimicamente adotam, né, um formato espacial em forma de dupla hélice. Os pares de base, que são estruturas planares achatadas, se empilham uns sobre os outros no centro da dupla hélice, e o empilhamento acrescenta a estabilidade eliminando moléculas de água, fazendo com que se elimine essas moléculas e que se faça uma diminuição do espaçamento entre as bases. Então, como já dito, a dupla hélice é o formato mais estável, né? E ao observar a estrutura, nós podemos verificar que existe o que nós chamamos de sulco maior, né? O sulco seria esse espaçamento entre a hélice, né, como uma escada em caracol, que tivesse um espaçamento maior de um lado e um espaçamento menor de outro, né? E a gente tem uma constatação bem interessante. O DNA só tem esse formato tradicional, né, já conhecido nosso, porque ele é uma molécula com duas fitas, com dois filamentos. Se tivesse um só, não apresentaria esse formato tão estável e tão constante. É o que nós podemos observar, por exemplo, no RNA. Cada RNA, como eles são fitas simples, apresentam um formato diferente, dependendo da sua sequência, né, da sua estrutura primária. Então, nós temos o que o DNA depende totalmente desse pareamento para ter essa forma, e ele é uma hélice com giro para a direita. Então, seguindo a regra de Chargaff, Watson e Crick perceberam que a forma da dupla hélice só poderia ser dada pelo pareamento de uma base de purina, sempre fizesse ligações com uma de pirimidina. Mas, dentre as ligações possíveis, eles observaram pelos resultados de Chargaff que
timina só pode fazer par com adenina e citosina só pode fazer par com guanina. Agora, quanto à replicação, a replicação do DNA é a base da fidelidade genética. Ou seja, uma célula, através de mecanismo reprodutivo do seu ciclo celular, durante a intérfase, naquela fase S de síntese de DNA, quando um cromossomo do início ao fim, de telômero a telômero, ele duplica o seu DNA e um cromossomo com uma única cromátide se transforma em um cromossomo com duas cromátides, ele tem que ter a garantia total de que essas cromátides são clones, têm exatamente a mesma sequência de DNA. Por quê? Porque a célula seguinte tem que ter a mesma sequência de DNA para que ela componha um organismo. Se ela tiver mensagens diferentes, sequências de DNA diferente, muito possivelmente o organismo, através do seu sistema imune, poderá entender que é uma célula invasora e pode eliminar essa célula, certo? Então, dos pontos chaves nos animais, principalmente, para que essa reação imunológica não vá à frente, é a fidelidade na cópia, certo? E a consequência da replicação do DNA é a divisão celular. Ou seja, se a célula está em G1, ela vai para a fase S, ela vai para a fase G2, ela vai para a fase N, seja de mitose ou seja de meiose. Então, células em G0 não passam para a fase de síntese, o que significa que elas não irão se reproduzir. Então, se acontece replicação, acontece consequentemente, claro, se a célula estiver já preparada, a sua reprodução. E a reprodução, a replicação do DNA é dita ser semi-conservativa. Por quê? De uma molécula de DNA dupla fita, há uma abertura, certo? E essa abertura irá dar origem a duas moléculas de DNA. Cada uma delas com um filamento vindo dessa molécula mãe aqui em cima e outro filamento sequenciado, replicado de novo, de maneira nova. Então, a replicação é realizada por um complexo multienzimático, ou seja, um conjunto de proteínas, de enzimas, que se chama replissomo. O que vai acontecer vai ser que as cadeias de dupla hélice parental, a molécula mãe, se abrirá e, através dessa forquilha, vai separando os DNAs, os dois filamentos de DNA temporariamente, quando esta passa pelo cromossomo. De onde vem? Vem das origens de replicação. Então, as origens de replicação, que são múltiplas ao longo dos cromossomos, vão abrindo bolhas, forquilhas de replicação, que vão formar novos DNAs e que esses novos DNAs vão se unir no final, formando um cromossomo com duas moléculas de DNA unidas pelo centrômero.